And in here, we don't have E aqui não temos no creed but Christ. nenhum credo senão Cristo. That's the creed. Esse é o credo. And no law but E love. nenhuma lei senão o amor. No book but the Bible. Nenhum livro senão a Bíblia. And Christ is the head, E Cristo é o cabeça. and the Bible is our textbook. E a Bíblia é o nosso manual. The world is my O parish. mundo é minha paróquia. Aleluia. Glórias a Deus. Nós teremos um pequeno período de reflexão antes do pastor, né, trazer a palavra. Vamos começar uma meditação no livro de Eclesiastes, no primeiro capítulo. São coisas sábias escritas para que nós desfrutássemos delas. São conselhos do Senhor, né, para nós cristãos. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho? O que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar da onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e voltando, fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornar e eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que fez, isso torna a fazer, de modo que não há nada debaixo do sol. O Senhor Deus abençoa-nos nessa manhã através da sua palavra. Fala em cada coração. O profeta nosso, Elias, ele nos advertiu que nos últimos dias, em nosso tempo, viriam muitos perseguidores da palavra, né? O apóstolo São João, na sua carta, ele falou que o anticristo já estava no mundo naquela época. Porque desde que nós nos colocamos para fazer o que é correto, Satanás, nosso adversário, ele se colocará contra isso que estamos fazendo. Se você faz o errado, o diabo até ele te ajuda, né? Ele ajuda você. Se você quiser roubar, matar, mentir, se você quiser os prazeres da carne, né? Se quiser ir para o mundo, beber, adulterar, roubar e tudo, o diabo ele vai te ajudar. Ele vai te deixar feliz com isso, naquele momento. Mas se você põe de pé diante da palavra de Deus, aí você vai ter dificuldade. Aí todos os demônios do inferno ficam contra você. Se você vai dizer a verdade, se levanta 400 profetas para dizer que você é mentiroso. Cita as Escrituras para você ver quanto inimigo você faz.
Mas eu não me importo, não. Porque isso foi profetizado. Jesus falou, eles falarão mentiras sobre vós, perseguindo. Porque se fazem isto com o pai de família, quanto mais os seus filhos, né? Se eles perseguiram Jesus, naquele tempo eles perseguiram Jesus, quanto mais nós que somos ímpios, né? Somos pecadores salvos pela graça, ele continuará nos perseguindo. Mas isso é a prova. Se o diabo tivesse a nosso favor, meu irmão, nós estávamos errados, a gente tinha que procurar um lugar onde que... Isso é a vindicação do ministério do irmão Branham, é justamente tanta gente contra, tantos demônios contra, e se mantém vitorioso. Vai até o dia final. Eu sei quem tenho crido, estou certo, que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Porque nós temos que saber o tempo que estamos vivendo, que não vai ficar tão fácil assim, né? Vai ser... O diabo, ele quer tirar tudo que você tem. Uma vez eu perguntei que eu fui uma vez no Paraguai, há muitos anos, 40 anos atrás, eles andavam com uma bandeja cheia de dinheiro, dólar, para trocar. Queres cambiar? Queres cambiar? Uma bandeja cheia de dinheiro, imagina. Falei, mas imagina que no Brasil alguém sair com uma bandeja cheia de dinheiro, assim. Tudo nota, uns maços assim, de dólar, de cruzeiro, de cruzado, de guaranis, né? Sai alguém com esse valor aí na rua. Os demônios perseguem você, meu irmão, é porque você tem um grande valor na sua mão, uma pérola de grande valor, a revelação da palavra, a manifestação de Jesus Cristo em sua vida, o Espírito Santo. Ele se coloca contra você, mas isso é prova que você tem algo bom. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, né? Ninguém sacode a árvore assim, quando ela tem fruto, o pessoal vai e sacode a árvore. É a maneira de colher as frutas, né? É sacudir o galho. Você pega o galho assim, puxa, empurra e chuta, e aí você colhe o fruto. Mas a árvore que não tem fruto nenhum, não tem nada, ela não persegue. Então nós, como igreja de Cristo, nós temos um propósito em nossas vidas: manter a palavra de Deus pura, limpa em nossas vidas. Não importa o que aconteça. Nós aqui nos levantamos contra todo o sistema do mundo, todo o sistema clerical, todas as organizações, porque Deus odeia a organização, meu irmão. Deus odeia nicolaísmo, está escrito aqui na Bíblia, aqui em Apocalipse. Odeio as obras dos nicolaítas, odeia a organização. Uma igreja que se organiza, Deus coloca essa lá no lixeiro, lá, na prateleira, o irmão Branham diz. Deus não trata com uma igreja que se organiza. Aí eu fui pesquisar, né, o que é organização. Eu tenho que falar porque você tem que saber o que é organização. Existem 3 tipos de organizações de igreja. Uma é episcopal, bispo, né? O bispo manda na igreja. Um pastor é dono da igreja e os demais simplesmente vão ali para obedecer aquele bispo. E tem o presbiterial, que são anciões. Presbítero quer dizer ancião. É um grupo de anciãos que controla a igreja, né? Eles põem uma mesa lá e falam que é plenário, né? Aquele lá eles mandam. Em todo o Brasil é mandado por aqueles 10 homens que estão lá, que Deus ele fala através daqueles 10 homens que sentam naquele plenário, anciãos, né? E controla toda a igreja. Que é a igreja presbiteriana, né? Vocês sabem. A igreja presbiteriana é assim. Ela tem um grupo de anciãos que anda na igreja. E nenhum irmão tem direito de falar qualquer coisa. Também na bispo, quando é o bispo que toma conta da igreja, episcopal,
É o pastor que manda na igreja. Ninguém mais tem direito de falar qualquer coisa sobre a igreja. Pertence ao bispo, a igreja. E tem a congregação também. Congregação congregacional, é o sistema. É congregacional, que toda a igreja decide, mas eles decidem só as coisas, eles têm direito de decidir só sobre o banco, se o banco é verde, se é azul, é só isso que eles decidem. Se vai construir, quem que vai limpar a igreja, é só isso que eles decidem, né? Mas eles são obrigados, eles têm um livro de regras para obedecer à igreja congregacional, a igreja congregação cristã, né? A gente tem que ensinar isso. Agora o Mombrana ensinou, todas elas estão organizadas, todas essas igrejas que têm esse sistema, Deus não trabalha. Não é questão que a gente não gosta dessas pessoas, não gosta do sistema, mas Deus não trabalha, irmão, com esse povo. Deus trabalha com uma igreja que são um. Nós somos um só, um corpo. Todos os irmãos são iguais. Sabe o que é um ministro? O que é um ministro? O ministro é um servo. Ele é obrigado a ajudar o irmão, ele é obrigado a ajudar a irmã, ele é obrigado a orar. É um cargo difícil. Fala o pastor Nilson, né? É um cargo difícil. Mas ele tem isso no coração, de ajudar as pessoas, de orar pelas pessoas. É um cargo difícil, porque Deus vai requerer dele a vida de cada um de vocês. Sabia? Cada um de vocês é o pastor. Não tome para si. É um excelente... quem deseja o episcopado, diz Paulo, excelente ordem, excelente ministério deseja. Né? Mas é muito rigoroso. Não é fácil assim, não. Porque as pessoas pensam que levanta pastor. Porque o que nós temos vivido dentro desses 40 anos que estamos, que a gente... Quem levanta pastor é uma igreja lá de Goiânia que levanta os pastores que declara se ele é pastor ou não. Não existe isso, irmãos. Quem declara que um homem é um pastor é a sua vida. Ele nasceu pastor. Ele é um ministro. Um pastor simplesmente pode falar, não, ele realmente é ministro. É só isso, a Bíblia fala. Mas o ministério é algo que Deus dá para o homem. Ele dá pessoalmente para o homem. E ele é obrigado, não é fácil assim. Paulo falou, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, disse Paulo. Ai de mim se eu não me levantar do lado dessa palavra. Ai de mim. Muitos serão julgados naquele dia. Até Paulo falou, eu temo que depois de eu pregar muito, ainda eu seja reprovado. Né? Esse é o temor do pregador. Porque nós não estamos brincando de evangelho. Na mensagem sobre que o Mombrana fala, tentando fazer uma vontade para Deus fora da sua vontade, o Mombrana ele falou assim, que Deus tem a vontade permissiva. Se a pessoa quer fazer, ele deixa fazer. Só que o Mombrana fala, Deus é terrível. Não vá você querer fazer um serviço sem estar chamado. Eu mesmo não queria. Um homem de Deus mesmo, ele foge. Porque ele sabe que o rigor, não é aqui o rigor do homem, aqui não. É lá no juízo. Lá no juízo nós vamos ter um julgamento mais severo que os outros. A Bíblia fala, não querais muito ser mestres, né? Mas nós temos aqui, diante de nós, uma grande perseguição que se aproxima. Mas é de mentiras. Hoje nós estamos na era da mentira, né? Era do fake news, a notícia mentirosa. É o que mais se propaga, né? É o que mais agride, né, a mensagem, é a mentira. O próprio Senhor Jesus, se vocês lembram o Evangelho, muitos levantaram, os saduceus, os fariseus, pagaram pessoas para mentir ali no dia do julgamento de Jesus. E falaram, olha, ele falou que ele é filho de Deus.
Ele falou que ele destruiria esse templo e em 3 dias o reconstruiria. Ele falou que era para a gente comer carne, a sua carne e beber o sangue dele. Os seus discípulos não lavam a mão para comer. É esse o julgamento que Jesus passou, né? Até hoje ainda pessoas se levantam contra Jesus, levantando mentiras sobre ele, e falando, e falando, e falando. Só que é uma coisa, só há uma salvação, é o nome do Senhor Jesus. É debaixo da sua potente mão, do seu Espírito. Você não recebe o Espírito Santo a não ser no nome de Jesus. Por isso que foi exigido, cada um de vós, arrependei-vos dos seus pecados, sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. 1. E recebereis o dom do Espírito Santo. 2 coisas. O batismo, o nome de Jesus Cristo. Perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Pessoa que é batizado de outra maneira e fala que tem o Espírito Santo é mentirosa. Não. A verdade é essa. A gente simplesmente sabe disso. A verdade é essa. Não adianta falar que tem o Espírito Santo. Eu tenho. Tem nada. E está negando o mensageiro, está negando a palavra. Como pode, né? A natureza. Mas nós estamos felizes, porque Deus nos fez livres. Nós somos livres. Cada um de nós aqui é livre. Você vai para onde quiser, você congrega onde quiser, você fica onde quiser, você vai para onde quiser. Você pode viajar, pode passear, vai para onde você quiser. Nós ainda somos um país livre, né? Os países comunistas, você não pode fazer isso aqui que nós estamos fazendo. O diabo tem colocado esses comunistas, né, querendo fazer do Brasil um país comunista. Mas a hora que entrar o comunismo, aí as igrejas são fechadas, né? São perseguidas, colocar fogo nas igrejas e tudo. Mas é um desabafo, né? Vocês me permitem só isso aqui, porque nós nos colocamos para algo maior. Nós não estamos olhando aqui embaixo, nós estamos olhando algo maior, logo ali na frente. É o grande e terrível dia do Senhor. Nós tivemos 6.000 anos até hoje, de Adão, quando o tempo foi contado, né? Antes não era contado, nós viemos da eternidade. A eternidade não tem relógio, nós temos relógio, né? Nós temos relógio. Mas, quando o tempo foi contado, depois que Adão caiu, né? Na conversa da Eva, ela caiu na conversa da Eva. Aí de Adão até Noé, 2.000 anos se passaram, 2.000 anos. Daí teve Enoque, Enoque era avô, o bisavô de Noé, né? Então teve Enoque, aí Noé foi construir a arca, 400 anos. E a nossa congregação é até maior que de Noé, porque Noé tinha 8 pessoas só, né? Noé tinha 8 pessoas, olha só. Um profeta vindicado de Deus, falou com Deus, ia levar a semente para frente, né? A semente da palavra. Ele tinha 8 pessoas só que foram salvos no dia de Noé. Aí teve o dilúvio. O dilúvio, a arca está lá até hoje, né? Dizem, né? Está lá até hoje. Aí de Noé até Jesus, 2.000 anos. Então a terra foi primeiro batizada com água, né? O dilúvio batizou a água, sepultou a terra. Aí veio Jesus, mais de 2.000 anos. Aí Jesus batizou a terra com sangue, né? O seu sangue verteu no Calvário para perdão dos pecados. E nossos pecados são perdoados através do sangue. E daí de Jesus até nós, 2.000 anos. Veja. E aí é a hora que a terra é batizada com fogo. Então, são 6.000 anos, mas Deus trabalha com 7. 7 é o dia do Senhor. O milênio. Que as pessoas... É o grande e terrível. Não é só um grande dia. É um grande e terrível dia. Por isso que Elias teria que vir antes do grande e terrível dia do Senhor.
e converterá o coração dos filhos aos seus pais, dos pais aos seus filhos, para que não venha e fira a terra com maldição. Para terminar aqui, só para a gente se situar, Malaquias é tão... que às vezes a gente lê só os 5 e 6, né? Malaquias 5 e 6, mas eu vou ler o dia do Senhor, que é uma coisa boa para nós. Para nós, a noiva é a coisa mais maravilhosa que tem, o milênio, né? É o milênio, 1000 anos sobre a terra, olha. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, fogo, né? E todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, eles são queimados. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Está vendo? O que acontecerá com a civilização que negam a Jesus? Negam a Cristo? Mas para nós, olha só, agora é outra parte, né? Que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros nos cevadouros. Oh, você é um bezerro bem gordinho. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés, das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Por que nós vamos pisar cinza? Porque são queimados, nascerá uma nova vegetação, tudo será novo, um novo céu, né? Uma nova terra, e aí nós ficaremos 1000 anos aqui na terra, né? 1000 anos de gozo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, e que são estatutos e juízos. Está vendo? Mas a gente tem que lembrar da lei. Nós temos nossa lei, a lei do amor, né? Jesus falou, toda a lei é essa. Amai o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a nossa lei. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, vem o profeta Elias e fala, olhai para Pentecostes, nós temos que voltar a ser uma igreja pentecostal. Não na placa ali, mas cheio do Espírito Santo, cheio do dom, cheio da manifestação. Na quinta-feira nós aprendemos aqui, o irmão Brana falou, o que está errado conosco? Analisa a sua vida, veja o que está errado com você, porque você não tem a manifestação de Deus na sua vida. Por quê? O irmão Brana falou, é você que tem que se manifestar. Por que eu não vejo Jesus a cada instante na minha vida? Então, façamos um exame, né? Para saber por quê. Mas nós sabemos, é por causa dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, mas não só perdoa, mas nos tira esses pecados de nós, né? Tira os desejos de mentira, tira o desejo de beber, de adulterar, de fumar. Nós queremos que Deus tire esse desejo. Isso é o Espírito Santo que faz isso. Ele tira o desejo de todas as coisas ruins. Que Deus abençoe os irmãos.